Qual que é o melhor horário para comer fruta? Será que tem um melhor horário? Será que comer à noite é ruim? Eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo. Meu nome é Felipe Cagiano, eu trabalho com emagrecimento e eu sei que as frutas causam muita confusão. Tanto que eu já gravei um vídeo chamado Frutas são boas para o emagrecimento e lá eu falo se a fruta pode fazer parte do emagrecimento e eu dou um geral sobre esse assunto. É um dos vídeos que tem mais visualização aqui no meu canal. Você pode até procurar para assistir se você ainda não assistiu. Então eu não vou discutir nesse vídeo essa questão de fruta é boa, não é, se ela ajuda ou atrapalha o emagrecimento. Eu vou falar aqui do melhor horário para consumir as frutas. Vamos considerar aí que você já decidiu que você vai comer fruta. Ok. Qual que é o melhor horário? Primeira coisa que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente pensa em horário de comer as coisas é que o horário que você come um alimento não muda a composição dele. Ou seja, se você comer um alimento de manhã ou à noite, ele vai ter a mesma quantidade de calorias, de carboidrato, de gordura e de proteína. Então, o problema não é comer pizza à noite. O problema ali seria a pizza. Você come pizza de café da manhã, ela continua sendo a pizza. Então, essa história de que comer à noite engorda não procede. O que importa é o que você está comendo. Se a pessoa comer mais à noite, mas comer bem, comer bons alimentos, ela não vai ter problema. Agora, se a pessoa só come de manhã, mas come mal, ela vai engordar, não tem segredo quanto a isso. Tanto tem pessoas que trabalham de madrugada e conseguem emagrecer, conseguem manter o peso pelo que elas comem. Isso é sempre o principal. Agora, tem uma outra questão que vai muito mais em relação ao efeito que esse alimento vai te dar dependendo do momento que você come. E eu não estou falando de efeito de gerar mais gordura, queimar gordura. Não. É uma coisa que afeta muito mais o seu hábito, a maneira que você vai comer durante o dia. Vou dar um exemplo. Uma coisa é você comer um pedaço de bolo depois do almoço. Então você almoçou, você comeu bem, você está saciado e aí come um pedaço de bolo. Outra coisa é você estar com fome à tarde e ir matar a sua fome com bolo. A chance de você comer mais bolo usando o bolo de lanche da tarde, quando você estiver com fome, é muito maior do que quando você come o bolo de sobremesa. Então isso vai afetar o quanto você vai comer desse alimento. E quando a gente pensa nas frutas, a gente tem que lembrar que as frutas são nutritivas, têm vitaminas, têm minerais, não são altas em caloria, porém elas não são fonte de proteína. E o que isso importa? A proteína é ali o macronutriente que dá mais saciedade pra gente. Então se você quer comer e não ter fome tão cedo, comer proteína é muito bom. Então, se as frutas não são fonte de proteína, se você fizer uma refeição só com fruta, você não vai ter muita saciedade. Então, pensando nisso, por exemplo, no café da manhã, comer só fruta, talvez não seja a melhor ideia. Ou comer no lanche da tarde só fruta, talvez não seja a melhor ideia. Quais que seriam, então, na minha opinião, as duas melhores maneiras de consumir fruta? Primeiro, como sobremesa. Você faz seu almoço, faz o seu jantar e aí come uma fruta de sobremesa. Inclusive, é um hábito até antigo, comer fruta de sobremesa. Porque entre os alimentos da natureza, ela é um dos mais docinhos, né? A banana, manga, pera, abacaxi, melancia, melão, tem várias frutas docinhas. E ela cai muito bem de sobremesa. É que hoje em dia até se perdeu um pouco desse hábito, porque tem alimentos muito mais doces, que são os industrializados. Tem até pessoas mais novas, às vezes, falam que fruta não é muito doce. Tem gente que coloca adoçante para comer banana, porque está comparando com o gosto dos industrializados. A pessoa já está com um paladar um pouco viciado. Mas as frutas podem ser ótimas sobremesas. E a segunda maneira seria comer as frutas com a refeição mesmo. Então tem gente que gosta de colocar frutas na salada, tem gente que coloca até banana no meio do arroz e feijão. Dá para fazer um molhinho estilo guacamole com abacate, por exemplo. Enfim, tem muitas maneiras diferentes de você inserir frutas nos seus pratos, nas suas refeições. E aí tem muitas receitas diferentes. Cada país tem pratos diferentes com frutas, tem uma grande variedade. Como a gente tem tantas frutas diferentes, dá para pensar em muita coisa. Ou então, você pode até fazer a refeição com a fruta mais alguma coisa. Por exemplo, iogurte com fruta. Ao invés de você comer uma maçã à tarde, que muita gente diz que até aumenta a fome depois que come uma maçã à tarde, você pode comer um iogurte com maçã. Ou você pode comer um omelete de manhã e depois você come um pedaço de mamão. Muita gente usa fruta no café da manhã, adiciona alguma outra fonte de proteína junto. Ou até dá para você bater uma fruta com alguma coisa, como um iogurte grego, como fazer um shake com whey protein e fruta.
Enfim, dá para fazer uma preparação com fruta. Fora isso, só um alerta especial para quem é diabético. Por quê? A maioria das frutas tem carboidrato. Então, se você comer uma fruta isoladamente, por exemplo, no café da manhã comer só fruta, no lanche comer só fruta, tem a chance disso elevar sua glicemia e não vai ser muito bom para quem é diabético. Então, se for comer fruta, atenção na quantidade e de preferência de sobremesa ou junto com alguma outra coisa, como iogurte com fruta. E claro, isso são sugestões minhas. Certamente tem gente que faz lanche de fruta, que faz refeição só com fruta e dá certo para essa pessoa. Isso aqui não é uma lei, é só uma sugestão de algo que eu vejo com a maioria das pessoas. Se você pensar na questão de saciedade, faz muito mais sentido colocar fruta nesses momentos. Mais uma vez, se você quiser saber se as frutas são boas ou não para o emagrecimento, assiste esse vídeo que eu falei, eu vou até deixar ele de sugestão aqui para o próximo. Espero que você tenha gostado, dá um like no vídeo se você gostou e me diga aqui embaixo que horário que você costuma comer sua fruta. Então é isso e até a próxima, pessoal!